E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Então hoje a gente vai continuar o nosso tema sobre equilíbrio químico, tá? Falando agora sobre a continuidade aí do equilíbrio químico, falando sobre equilíbrio iônico, equilíbrio que ocorre com substâncias que sofrem dissociação iônica ou que sofrem ionização, tá? Mas antes de falar do equilíbrio iônico, gente, eu vou falar com vocês sobre o deslocamento do equilíbrio químico. Quais são os fatores que podem afetar o equilíbrio químico de uma reação que entre em equilíbrio, tá? A gente estudou anteriormente que para que uma reação ela esteja em equilíbrio, as concentrações das substâncias não se alteram ao longo do tempo. Isso porque para cada nova molécula de produto formada, ela se decompõe formando novamente moléculas de reagentes. Significa então que uma reação química em equilíbrio é aquela em que a velocidade da reação direta é exatamente igual à velocidade da reação inversa, tá? Então, quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio químico e qual é o efeito desses fatores sobre o equilíbrio químico, tá, gente? A gente tem aqui ao lado uma tabelinha bem simplificada mostrando quais são os fatores que alteram o equilíbrio químico e qual é o efeito que eles causam, tá? Primeiro, a mudança na concentração das substâncias. Se eu alterar a concentração das substâncias que estejam em equilíbrio, ou seja, se eu acrescentar reagente, acrescentar produto, tirar reagente ou tirar produto, eu estou fazendo uma alteração no equilíbrio químico e, consequentemente, isso vai ter um efeito. Se eu acrescento qualquer reagente, eu desloco o equilíbrio químico no sentido da formação de mais produto. Então significa que se eu estou acrescentando reagente, meu equilíbrio químico vai ser deslocado e eu vou começar a formar mais produtos, a velocidade da reação direta vai ser maior e vai ter maior formação de produtos. Se eu acrescento produto, a velocidade da reação inversa se torna maior e aí a decomposição do produto para formar reagentes se torna mais acelerada também. Se eu retiro reagente, se eu tiro substâncias reagentes, eu faço o efeito inverso. Agora, ao invés de eu favorecer a formação dos produtos, eu vou favorecer a decomposição dos produtos, ou seja, a velocidade da reação inversa se torna maior. Se eu retiro o produto, ocorre o efeito contrário, faço com que os reagentes se combinem numa velocidade maior, portanto estarei favorecendo a reação direta. Beleza? Segunda coisa que pode alterar o equilíbrio químico, que afeta o equilíbrio químico, é a mudança da pressão sobre o sistema. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema, eu vou sempre favorecer o lado da equação química que tenha o menor número de mols gasosos. Ou seja, eu vou fazer com que o equilíbrio químico seja deslocado no sentido da reação química que tenha o menor número de mols gasosos. Como assim? Vamos pegar minha equação química aqui de formação da amônia, por exemplo. Eu tenho 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Então, nos reagentes, eu tenho 4 mol total. 4 mol de substâncias. Lá nos produtos, eu tenho 2 mol de NH3. Então, aqui estão 4 e aqui são 2. Se eu aumentar a pressão, eu sempre favoreço o deslocamento do equilíbrio químico no sentido do menor número de mols gasosos. Ou seja, se eu aumentar a pressão sobre esse sistema aqui, a reação química vai ser favorecida no sentido de formação da amônia, porque é ao lado da equação que tem menor número de mols de gases, tá, gente? É só gases. Se isso aqui fosse sólido, eu nem consideraria ele. É só gases nesse caso. Diminuindo a pressão, eu vou favorecer o deslocamento do equilíbrio químico no sentido do maior número de mols gasosos, ou seja, no sentido onde tenha mais substâncias no estado físico gasoso, mais mols de substâncias no estado gasoso, que para essa equação química em específica aqui, seria no caso, no sentido de formação dos reagentes, tá? No sentido da reação inversa. E o terceiro fator que pode deslocar o equilíbrio químico é o aumento ou diminuição da temperatura, a variação da temperatura total. Quando a gente varia a temperatura de um sistema, a gente desloca o equilíbrio químico sempre em sentidos de reações endotérmicas ou exotérmicas, tá? Toda reação química, ou ela precisa ganhar calor para ela ocorrer, ou ela libera calor quando ela ocorre.
Quando uma reação química precisa ganhar calor para que ela aconteça, a gente chama ela de endotérmica. Quando ela libera calor ao ter acontecido, a gente chama ela de exotérmica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, imaginem, por exemplo, que para que esses dois precisassem se combinar, eles tivessem que ganhar uma certa quantidade de calor para formar os produtos. Então, essa reação direta ela seria uma reação endotérmica, porque os reagentes estão ganhando calor para formar os produtos. Se a reação direta ela é endotérmica, a reação oposta ela é exotérmica, porque os produtos têm mais energia que os reagentes, portanto, quando ele se decompõe para formar os reagentes, ele libera a energia. Se a gente aumenta a temperatura do sistema, deslocamos o equilíbrio químico no sentido da reação endotérmica, ou seja, no sentido de favorecer a velocidade da reação que é endotérmica, no nosso caso, de formação do produto. Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica e desloco o equilíbrio no sentido da reação em que vai ocorrer liberação de energia, no caso aqui, na formação dos reagentes, tá? E por último, o catalisador, ele não altera o equilíbrio químico, ele não muda em nada o equilíbrio químico, então nem vou falar dele aqui. Agora sim, falando sobre a nossa dissociação iônica, tá, gente? Quando a gente trabalha com substâncias que possam sofrer ionização ou dissociação iônica, a gente sempre vai ter o que a gente chama de constante de ionização. Essa constante de ionização é um valor fixo, no nosso exemplo aqui, o K, que é dado para essa ionização ou dissociação iônica que a substância vai sofrer. Eu vou falar primeiro da constante de ionização porque eu vou falar de ácidos e bases, tá? Mas mais para frente a gente vai falar de dissociação iônica quando a gente for falar especificamente para os sais, beleza? Quanto vale, no caso, esse exemplo aqui da constante de ionização para essa substância? Quando um ácido ele é misturado em água, ele sofre separação dos seus íons, que é o que a gente chama de ionização. Esse ácido ele sofreu uma ionização, tá? Formando como íon positivo H+, e como íon negativo, qualquer outro exemplo aí depende do ácido. Para eu determinar a constante de ionização ácida, a gente vai usar aquele mesmo exemplo que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, concentração de H+ vezes concentração de NO3 menos dividido pela concentração de HNO3. Fazendo essa equação química, a gente encontra o valor da constante de ionização ácida, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de um outro ácido, que é o ácido clorídrico, e a constante de ionização ácida dele é dada por essa expressão matemática aqui, tá? Se a gente fizer isso em condições normais de temperatura e pressão, 27 graus Celsius, 1 atm, etc., a gente vai encontrar que o Ka do ácido nítrico é 4,9 vezes 10 a menos 7. E a constante de ionização ácida do ácido clorídrico é 10 elevado a 7, tá? Percebam, gente, que a ionização desse ácido aqui, a constante de ionização desse ácido, é maior do que a constante de ionização desse ácido. Como que esse valor aqui pode dar maior do que esse valor aqui? Significa que esses valores aqui, ó, da concentração dos íons que vão na parte de cima da nossa equação química são maiores do que esse valor que está aqui embaixo, que mostra a concentração do ácido não ionizado. Isso quer dizer que esse ácido, quando ele está misturado com água, ele forma muitos íons. Portanto, ele é um ácido forte. Quanto maior é o valor da constante ácida, mais forte é o ácido. Quando esse valor dá muito pequeno, significa que o valor dos íons aqui, o valor da concentração dos íons, é menor do que o valor da concentração do ácido molecular. Portanto, forma poucos íons em água, então esse ácido ele é um ácido fraco, beleza? Quando a gente fala de constante de dissociação básica, a gente está falando da dissociação de bases e vamos usar o mesmo exemplo, tá? Dos ácidos. Aqui eu tenho o exemplo da dissociação iônica de duas bases, que é o hidróxido de amônio e o hidróxido de zinco, tá? Nesse caso aqui, vamos aplicar a mesma ideia para fazer a constante de dissociação básica agora, tá? Essa constante de dissociação, gente, eu acho que eu escrevi lá atrás constante de ionização, é constante de dissociação ácida, tá?
porque ácido sofre dissociação iônica e não ionização, desculpem, tá? Então aqui, ó, a constante básica para o primeiro exemplo aqui e a constante básica para o segundo exemplo. E aplicando aquele mesmo raciocínio que a gente fez para o ácido, quanto maior for o valor da constante básica, mais forte é a nossa base, porque mais íons ela vai formar quando ela estiver em presença de água. Beleza? E para a gente finalizar, a gente vai falar de lei da diluição de Ostwald e também de efeito íon não comum. A lei de diluição de Ostwald, ela relaciona o grau de ionização que a gente aprendeu lá atrás, que a gente pega o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas dissolvidas, às constantes ácidas e básicas, tá? Então a lei de diluição de Ostwald, ela coloca aqui o seguinte, que o grau de ionização de uma certa substância elevado ao quadrado vezes a sua molaridade, ou seja, quantos mols foram dissolvidos em água, dividido por 1 menos grau de ionização, tá? Essa é a equação que a gente vai utilizar para determinar o Ka ou o Kb para ácidos, tá? Utilizando o grau de ionização, sem precisar fazer a fórmula anterior lá, a fórmula da constante. Se a gente tiver o grau de ionização do ácido e o quantos mols vão ser dissolvidos em água, a gente pode utilizar a lei de diluição de Ostwald, tá? E quando se tratarem de ácidos e bases fracos, o que significa que o valor aqui, ó, do grau de ionização é menor que 5%, a gente pode eliminar a parte de baixo aqui, porque se aqui vai ser menor que 5%, vai ser menor que 0,05 aqui. Então esse valor aqui de baixo vai dar muito próximo de 1. Então a gente pode excluir esse valor aqui de baixo e assumir essa equação aqui como a determinação do Ka ou do Kb para ácidos fracos ou bases fracas, tá? E para a gente terminar a nossa aula de hoje, a gente vai falar de efeito íon não comum, tá? Para a gente falar de efeito íon não comum, eu vou utilizar um exemplo aqui muito comum que acontece com o nosso corpo para falar o que é esse efeito íon não comum, tá? Então a gente tem nos nossos dentes uma camada protetora que a gente chama ela de esmalte. Esse esmalte ele é feito por um material chamado de hidroxiapatita. A fórmula química da hidroxiapatita está aqui embaixo, ó. Ca5PA4,3OH. Essa hidroxiapatita, dentro da nossa boca, ela está num constante equilíbrio químico de mineralização e remineralização, tá? O que acontece aqui nesse equilíbrio químico? Na desmineralização da nossa hidroxiapatita, devido à água presente na nossa boca, essa hidroxiapatita sofre uma desmineralização e forma esses 3 íons aqui. Só que como essa reação ela está em equilíbrio dentro da nossa boca, essas 3 substâncias se juntam e formam de novo a hidroxiapatita. Isso mantém a concentração de esmalte nos nossos dentes sempre constantes. Mas aí, por que surgem as cáries então? A cárie nada mais é do que uma infecção bacteriana no nosso dente, porque o esmalte, que é essa camada protetora, ela foi retirada e aí as bactérias conseguem entrar no dente e começam a se alimentar das partes internas do nosso dente, principalmente da polpa dele, tá? Então por que surgem as cáries? Quando a gente se alimenta, ficam restos de comida entre os nossos dentes. Esses restos de comida podem ser aproveitados por bactérias presentes dentro da nossa boca. Essas bactérias realizam a fermentação principalmente dos açúcares nesses restos de comida e produzem uma substância conhecida como ácido lático. Esse ácido lático dentro da nossa boca ele sofre uma dissociação iônica, formando como íon positivo o H+, e íons negativos aqui no caso do lactato, tá? Quando esse ácido sofre essa dissociação iônica, ele aumenta a presença de íons H+ dentro da nossa boca. Tendo íons H+ dentro da nossa boca, esse íon H+ vai causar o que a gente chama de efeito íon não comum sobre o equilíbrio da hidroxiapatita. O H+ daqui, ó, vai reagir com o OH- aqui e vai consumir o OH-, vai retirar a hidroxila da nossa equação química aqui, do nosso equilíbrio químico dentro da nossa boca. Lembra que a gente falou lá atrás dos fatores que deslocam o equilíbrio químico? Se eu estou retirando uma substância, eu vou sempre favorecer o equilíbrio, a reação química, no sentido de formar mais dessa substância que está sendo consumida.
Então, se eu tiro a hidroxila daqui do meu equilíbrio químico, porque ela está sendo consumida pelo H+, significa que mais hidroxiapatita vai ser desmineralizada, vai sofrer a dissociação para formar esses íons, para conseguir manter a concentração de OH- constante. Assim, mais hidroxiapatita vai sendo consumida no nosso dente e menos proteção fica no nosso dente. Tá? Consequentemente, isso induz a formação da cárie dentária, faz com que as bactérias consigam infectar o nosso dente, por causa do que a gente chama de efeito íon não comum. Quando a gente acrescenta a uma equação em equilíbrio um íon que não está presente nela, mas que reage com algum dos íons que estão presentes nela, ocorre um deslocamento do equilíbrio químico no sentido de formar aquele íon que está sendo retirado. Então aqui, ó, o íon não comum, nesse caso, é o H+, porque ele reage com a hidroxila, consequentemente faz com que a reação de equilíbrio da hidroxiapatita ocorra no sentido da desmineralização, no sentido de formar mais OH- para repor aquele OH- que foi consumido pelo hidrogênio. Beleza? Até a próxima aula, pessoal. Façam as atividades e qualquer dúvida, mandem uma mensagem. Tchau, tchau, gente.